Em janeiro de 2003, eu e uma turma de amigos partimos rumo a Porto Alegre. O objetivo era frequentar o Fórum Social Mundial, e nessa viagem ficamos por um período de uma semana no estado. E assim também ficamos em um apartamento de uma amiga que ficava em um prédio na cidade, e foi ali que tudo aconteceu. O relato aqui não tem nada a ver com a viagem que fizemos, e sim com o prédio em que ficamos. Esse prédio onde nossa amiga morava ficava na zona central da cidade, e ele possui uma história muito antiga e também muito longa. Possuía uma estrutura interna de madeira, provando assim que se tratava de um edifício muito antigo. Muita coisa já havia acontecido ali. Ele possuía também um ar muito estranho, dando a impressão de que ao entrar nele, você estaria em outro mundo. Mas o que ficou marcado em nossa memória foram mesmo os 2 elevadores daquele edifício. Eles eram feitos de madeira e também quebrava o silêncio, fazendo assim diversos estalos misteriosos, que ao princípio pensamos se tratar de algo normal por conta da mecânica antiga daquele elevador. Nenhum de nós tínhamos claustrofobia, mas sempre que nós entrávamos nos elevadores, sentíamos uma sensação muito estranha de sufocamento. E também vinha acompanhado de mal-estar. No meio daquela semana, em uma noite faltou bebida no quarto, sendo que eu e mais 3 amigos fomos os encarregados de irmos comprarmos algumas cervejas. E isso já era às 3 da madrugada. Acabamos não encontrando nenhum local aberto para comprarmos as cervejas. Então voltamos para o prédio e entramos em um dos elevadores. Lembro como se fosse hoje. Entramos no elevador da direita, que estranhamente já estava esperando no térreo, sendo que nós tínhamos descido pelo elevador da esquerda e provavelmente ninguém havia descido de nenhum apartamento aquele horário. Sendo assim, nós havíamos sido os últimos a descer por um dos elevadores e descemos pelo da esquerda. E meus amigos que estavam no elevador comigo são testemunhas de que apertei o botão do 7º andar. Foi aí que estranhei e comentei com meus amigos que estava demorando muito para chegar no 7º andar, o andar do apartamento onde nossa amiga morava. Quando comecei a contar os pilares, nós vimos que já haviam se passado 10 andares daquele edifício e a gente dentro do elevador. Foi aí que, para nossa surpresa, o elevador parou no 16º andar. Estranhamente, aquelas portas, que eram de madeiras ocas, não se abriram naquele andar. Permaneceram fechadas. Um silêncio tomava conta daquele ambiente fechado. Nós apenas olhávamos um para o outro, tentando buscar explicação para aquilo que estava acontecendo diante de nossos olhos. De repente, nós escutamos um barulho de motor acionando com um ruído muito próximo a nós. Com isso, chegamos à conclusão que estávamos no último andar do prédio. Estranhamente, ouvimos também o elevador da esquerda, que havia subido e parado no mesmo andar em que estávamos, no 16º andar. Nós então escutamos que as portas do elevador da esquerda se abriram ao parar naquele andar. O nosso continuou fechado por algum tempo, mas alguns segundos depois, as portas do nosso elevador também se abriram. Então todos nós saímos correndo de dentro daquele elevador, desesperados. E assim vimos que não havia ninguém que tivesse saído do elevador da esquerda. Então descemos rapidamente as escadas, sentido ao 7º andar. Enfim, chegamos no apartamento assustados. Nossos amigos que haviam ficado lá acabaram não entendendo o porquê estávamos assustados. Mesmo explicando, eles acharam que se tratava apenas de bobagem nossa. E assim 2 dias se passaram. E mais uma vez estávamos lá, naquele prédio, à noite. Mas dali para frente, nem eu e nenhum de meus amigos conseguíamos dormir, com os barulhos daqueles elevadores que não paravam de funcionar. E só aí então que nossos amigos que não acreditavam no início daquele nosso ocorrido dos elevadores, que passaram a acreditar, pois eles também ouviam que os elevadores não paravam de funcionar.
Era como se muitos moradores ou muitas pessoas tivessem usando eles sem parar. E quando nós pegávamos no sono, alguns ruídos dos elevadores mais altos nos acordavam. Há relatos de amigos que também escutaram pessoas conversando nos elevadores, pessoas sorrindo, e graças a Deus eu não consegui escutar isso. Na manhã seguinte fomos a um bar próximo tomar café e comentamos o fato com o dono do bar. Ele nos olhou com um olhar de seriedade, como se aquelas histórias daquele edifício com os elevadores para ele não fossem novidades nenhuma. Então contou a história do edifício, que ali antigamente era um hotel no século passado, e que ali trabalhou um homem que dedicava a vida para manter o bem-estar e a limpeza do local. Ele era responsável pela manutenção do hotel, inclusive dos elevadores. E um fato horroroso acabou com a história desse homem naquele hotel. Um certo dia da manutenção dos elevadores, ele estava ajustando o equipamento para a relação dos andares. Seu último alinhamento estava acima do normal. Ninguém sabe explicar, mas ele acabou caindo do 16º andar, quando acabou entrando em um espaço destinado à ocupação dos elevadores. E com isso o homem acabou morrendo. E hoje ficam diversos relatos de pessoas quando vão ao seu bar, pessoas que ficaram naquele edifício, e relatam que os elevadores não param de funcionar. Eles sobem e descem do térreo ao 16º andar. O dono do bar acredita que seja o espírito daquele homem que fazia a manutenção naquele antigo hotel, e as vozes e risos de pessoas que talvez alguns de nossos amigos acabaram escutando, talvez sejam de pessoas já falecidas que também frequentaram aquele antigo hotel. Após escutar isso do dono do bar, ficamos por mais 2 dias naquele edifício, até a semana se acabar, e passamos a usar a escada por conta dos eventos sobrenaturais relacionados com o espírito daquele homem que fazia manutenção em um antigo hotel no século passado, que acabou falecendo ao cair do 16º andar. E os eventos ocorrem até os dias de hoje. Esse foi o meu relato paranormal.